Leitura do livro Dimensões do Reino, volume 2, Negociações no Céu, de Ian Clayton. Observação: muitas das referências a Deus ao longo deste livro foram alteradas quando apropriado para as 4 letras do alfabeto hebraico, que o texto hebraico original da Bíblia usa para se referir ao nome de nosso Deus, muitas vezes transliterado como Yahweh. Capítulo 1. Desbloqueando o rolo de seu destino. Para entendermos para onde estamos indo e o que Yahweh quer que façamos, temos que entender e lembrar de onde viemos. Temos que voltar à própria raiz de nossas origens, à fonte de nossa vida, e como fomos originalmente criados e feitos como um ser espiritual, para que possamos entender o chamado e o mandato de Yahweh que está em cada um de nós. Na Bíblia diz: antes de te formar no ventre, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu te santifiquei. Eu te ordenei por profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O Yasod é o conselho governante de 3, bem como o conselho de Yahweh. No início, Yahweh sentou-se com o conselho de 3 em seu conselho, e sob a vara do pastor, Jeremias recebeu o rolo de registros de sua vida. Foi desta arena e deste banco governamental que Jeremias foi ordenado a mostrar o seu livro na face da terra. No início, Yahweh proporcionou a fonte de tudo para Jeremias, quando ele foi liberado para vir à terra, de dentro do relacionamento em Yahweh. Yahweh estabelece e ordena a sua caminhada para cumprir um mandato, que você concordou com ele antes de vir viver nesta forma adâmica. Sua missão e razão para vir à terra era cumprir esse mandato. Yahweh tem um plano para se desdobrar em sua vida. Mas nosso grande problema é que temos amnésia sobre qual era esse plano. Ficamos amnésicos quando encerramos nosso homem espiritual em nosso corpo físico e nossa alma. E então, retreinamos nossos registros de memória do céu, cobrindo-os com o conhecimento recolhido e emoldurado pelo mundo físico em que vivemos. Portanto, perdemos a memória do porquê saímos e o que fomos chamados a fazer. Vida a partir da concepção. Quero descrever o que acontece no ponto em que nossa vida começa, quando um homem e uma mulher se juntam e a semente do homem se junta ao óvulo da mulher. A partir disso, você obtém a formação de um tecido e a base de um pacto, passando por um sistema de acordo protocolado, decidindo coisas como ser grande ou pequeno, baixo ou alto, olhos castanhos ou olhos azuis, careca ou com muito cabelo, nariz grande ou nariz pequeno. Você pode ver a montagem desse acordo entre as duas sementes em um microscópio eletrônico. Este é o ponto em que todo o protocolo para a sua vida começa. Leva apenas cerca de 3 ou 4 segundos. No momento em que ele faz isso e se completa, há um flash de luz do lado de fora daquela única célula, que pode ser visto com um microscópio eletrônico. Os cientistas chamam isso de energia. Eu quero reformulá-lo de forma completamente diferente e chamá-lo de abertura do reino da eternidade para abrir um caminho para o seu homem espiritual chegar. Esse flash de luz é um arco do céu entre os ovários sobre a sede do útero. E farão uma arca de madeira de acácia e a revestirás de ouro puro por dentro e por fora. E porás na arca o testemunho que te darei, e farás um propiciatório de ouro puro, e farás 2 querubins de ouro, de trabalho martelado,
tu os farás nas duas extremidades do propiciatório. E os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo o propiciatório com suas asas, e eles ficarão de frente um para o outro. Os rostos dos querubins estarão voltados para o propiciatório, e ali me encontrarei convosco, e falarei convosco de cima do propiciatório, entre os dois querubins que estão na arca do testemunho. Êxodo, capítulo 25, versículos 10, 11, 16, 18, 20 e 22. A arca da aliança tem 2 querubins nela. O sumo sacerdote iria ao Santo dos Santos e cantaria e entoaria os nomes de Yahweh. Isso produziria ressonância e vibração dentro da arca, que então estabeleceria uma frequência como um supercondutor de poder. A frequência ativaria a arca, que vibraria, criando energia. O poder da frequência vibracional criaria uma liberação de força física, que formaria um arco de luz que iria de uma asa a outra entre as 2 asas superiores dos querubins. Esse arco de luz era uma abertura e uma janela para o reino de Deus, para que o reino dos céus se abrisse e a presença de Yahweh pudesse entrar por aquela janela e sentar-se no propiciatório. Uma mulher tem 2 ovários que fazem uma coisa semelhante, na minha opinião. O útero é o assento preparado para o ser espiritual que sai do reino da eternidade. Um arco é formado entre os 2 ovários, que cria a janela aberta para o ser espiritual entrar no útero quando as 2 sementes se juntam. Os cientistas chamam isso de energia. Eu chamo isso de a maneira do Senhor de abrir uma janela onde o reino espiritual do reino de Deus se abre e o ser espiritual sai do reino da eternidade e vai para o útero. Para mim, isso é uma coisa incrível. Você e eu saímos do reino da eternidade com o rolo de nosso testemunho. Este agora está embrulhado e selado dentro do seu homem espiritual. No instante em que o seu corpo físico começa a se formar, ele começa a criar um lugar para o seu homem espiritual viver. Então saímos do céu como um ser espiritual e começamos a viver dentro do ventre de uma mulher. Foi incrível e estranho para mim, pessoalmente, pois eu soube disso logo bem em seguida após descobrir que minha esposa ficou grávida, porque eu estava ciente de outras coisas acontecendo dentro do corpo dela. E porque eu estava ciente de que havia outro espírito sentado dentro dela, que era outro ser nascido no céu. Agora podemos nos concentrar no que começa a acontecer aqui. Você saiu do reino da eternidade, um reino de pura luz branca, com o pleno conhecimento de tudo o que você sabia sobre Yahweh, e entrou no ventre de uma mulher. Seu ser espiritual tem o conhecimento completo de Yahweh e de todo o reino da eternidade. Seu homem espiritual saiu daquele reino com pleno conhecimento e com um acordo para completar um trabalho aqui. O objetivo do seu homem espiritual é recuperar esse registro concluído na terra como um testemunho e registro para o céu. Você nasceu do reino da luz criativa para a escuridão, para ver a luz, para refletir a luz, para se tornar luz mais uma vez. O que começa a acontecer no ventre de uma mãe é que aquela pequena célula única que se reuniu em aliança genética começa a se multiplicar. Há um processo de divisão e replicação que começa. Ele começa a replicar aquela célula original criada a partir da união do DNA de sua mãe e de seu pai.
E isto começa a se multiplicar até obter essa pequena bola de células. A célula original, formada a partir da união do DNA de seus pais, que é do que você é feito no registro, carrega esse registro para completar o seu corpo físico. Essa célula original implode no centro do conglomerado de células e começa a formar o coração humano. Seu coração é feito da célula original, criada na união pactual da semente de sua mãe e de seu pai, que é o registro de seu testemunho terreno. É por isso que o homem pensa em seu coração. Provérbios 23, 7. Porque tudo o que seus pais pensaram, viram e experimentaram em todas as formas está agora no registro das próprias células do seu corpo. Seu coração também é a casa de sua alma. Sua alma saiu da fusão de seu ser espiritual com a forma física do DNA humano e é formada como mediadora para que seu espírito seja capaz de se envolver no reino da criação física. Originalmente você foi criado como um ser espiritual, que tem uma alma e vive em um mundo físico. A única razão pela qual você tem um corpo físico é para que o seu homem espiritual possa interagir com o mundo físico. O que acontece agora é que essas células começam a se multiplicar. A primeira coisa que começa a se formar é o crânio humano e a espinha dorsal. O corpo do pequeno bebê, nesta fase, se parece com a forma de um girino. A questão chave aqui são: o que o DNA humano está fazendo quando está formando esse corpo? Eu acredito que seu primeiro requisito é fazer uma casa para o seu homem espiritual viver e tecê-la ao redor do espírito que agora vive dentro do ventre da mulher. O corpo físico agora se tornou um templo dentro do útero de uma mulher para o ser espiritual viver. Esta é a primeira casa que é feita. É aqui novamente que o seu homem espiritual vive e tem sua existência dentro da cavidade do seu crânio e abaixo da coluna vertebral. Nenhum sangue penetra nesta área do corpo físico. Existe uma membrana que o separa, chamada de barreira hematoencefálica. Mesmo a radiação ultravioleta não vai penetrar através dessa membrana. O que acontece é que o seu homem espiritual tem uma casa construída por seu DNA para si, para ali viver, e seu corpo humano se forma em torno disso. Nossos manuscritos conflitantes de testemunho. Agora, aqui está o núcleo central do problema com nossa forma atual. Eu, como um ser espiritual, saí do reino da eternidade com um rolo de testemunho, uma testemunha no céu e o pleno conhecimento do céu. Eu também saí do reino da eternidade com pleno conhecimento do que vou fazer na face da terra, levando a imagem de Yahweh. Minha questão é que o DNA de meus pais tem um rolo de testemunho diferente, que se formou à imagem deles, em seu quebrantamento, em suas memórias e em sua evocação. Este DNA forma um pergaminho diferente que envolve aquele pergaminho espiritual e começa a fechar o registro do homem espiritual. Eu então nasço e saio do ventre da mulher e meus problemas começam a se agravar devido à pré-programação de minha forma física e meu acúmulo de memórias humanas em luz criada, enquadrando o mundo físico ao meu redor. Uma coisa incrível de se notar sobre Maria como virgem
é que ela ainda tinha uma parte de seu corpo que não havia sido quebrada pela união sexual. Jesus veio através da matriz de sua virgindade e irrompeu no mundo por meio de uma aliança de sangue no ventre de sua mãe. Então ele foi coroado com uma aliança de sangue. Temos este corpo humano que envolve nosso ser espiritual. Quando você sai do útero, começa a aprender a viver de fora para dentro. Durante toda a sua infância, você está aprendendo de fora para dentro. Você está aprendendo os protocolos de como ver, como uma criança vê pela primeira vez. Não vê no mundo físico, ela vê dentro do seu cérebro, na tela de sua mente. Na verdade, ainda vemos. Até que a criança aprenda que o que está vendo dentro de seu cérebro está lá fora. A criança faz isso aprendendo a criar a memória a partir do acúmulo de seu mundo, sendo enquadrado em torno dela, medindo a distância com seus sentidos visuais e táteis. Se você já viu um bebê recém-nascido, parece que eles têm aquela expressão esquisita de olhos arregalados. Eu vi todos os meus 3 filhos passarem por essa experiência estranha, de olhos arregalados. Lembre-se, você não vê com seus olhos, você vê através deles. Uma criança pega sua mão e a estende, tentando descobrir o que ela está vendo dentro de sua cabeça. E a que distância está o que está vendo? A criança mede isso na memória dentro de seu cérebro, formando árvores de neurônios até aprender, por meio de processos e protocolos de aprendizagem repetitivos, medindo cada experiência presente em comparação com o passado. Estas se tornam memórias, o que significa que cada vez que toca algo, uma nova memória é criada e é acumulada, medindo e criando sua compreensão do ambiente físico ao seu redor. Então, em cerca de 3 semanas, a criança pode ver algo em torno de 24 polegadas. É por isso que ela pode ver o rosto de seu pai e começa a responder de acordo com uma variedade maior de ambientes. A criança começa a aprender que tudo que vem de fora agora é a sua realidade e, por sua vez, começa a desligar o testemunho e a lembrança do que era no céu antes de estar na terra e a memória do que sabia no interior. Isso ocorre pela formação de novas vias neuronais. Fazer isso desliga a testemunha e o registro que veio do céu com ela, e desliga a voz do registro de seu pergaminho pelo presente em que agora vive. O registro do pergaminho que fala dentro de você se fecha, e então gradualmente todas as informações que deveriam fluir de dentro para fora são fechadas, porque você aprende e é ensinado a fluir de fora para dentro. Crescemos aprendendo tudo isso de fora para dentro, até que a memória não esteja mais ativa dentro de nós, de como viver de dentro para fora. E então, nascemos de novo e temos um problema instantâneo e razoavelmente grande, porque nosso corpo externo tem nos ditado como viver, tendo todas as suas necessidades sendo atendidas, e não necessariamente da maneira certa, pela alma mediando seu desejo. Nós nascemos de novo e de repente nosso homem espiritual tem o poder de realmente começar a se levantar e tomar as rédeas da influência de volta. Nosso maior problema agora é que há outro pergaminho do lado de fora, chamado sua alma e corpo, que lutarão por sua posição e dirão: não, você não vai. Eu quero o controle. Eu tive o controle durante toda a vida até agora. Não vou desistir facilmente. Só porque você nasceu de novo não significa que o seu espírito está no comando.
Você pode simplesmente ficar trancada lá, porque seu corpo e sua alma vão querer ficar no comando e no controle. Seu corpo e sua alma lutarão contra a revelação de Jesus dentro de você. É por isso que temos que nos crucificar diariamente, o que não é uma tarefa fácil, mas pode ser realizada. Já vimos como dividir alma e espírito no livro Dimensões do Reino, volume 1. Prosseguindo. Nascemos do reino da presença eterna de Yahweh com 5 coisas. Isso pode ser intimamente ligado e retratado como uma mão, mas na verdade está mais para uma árvore, que fornece cobertura para uma vida frutífera. Parte do nosso compromisso com a presença de Yahweh é entender algumas dessas coisas.